Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Olá, muito boa tarde. E vamos nós então a partir de agora iniciando o nosso Justiça na Tarde Debate. São 2 horas que nós vamos estar aqui conversando, debatendo com os nossos convidados. E hoje o assunto está muito perto de você. Aliás, está dentro da sua casa, está dentro do seu estabelecimento comercial, está dentro dos hospitais, enfim, não existe um lugar onde esse assunto não está presente. Nós estamos falando, portanto, aqui dos resíduos. Os resíduos que são produzidos e que, de alguma forma, posteriormente, são disponibilizados para a sua coleta. Mas será que é tão simples assim? Porque tem toda uma cadeia, né? A produção do resíduo, ou seja, depois o armazenamento desse resíduo, depois a coleta desse resíduo e, posteriormente, também o tratamento desse resíduo. Agora, ficaria mais fácil esse resíduo se ele viesse a ser selecionado, ou seja, a gente costuma dizer o lixo seco e também o lixo molhado, o resíduo seco e o resíduo molhado. Será que nós temos a devida educação? Sabemos que não é de hoje que se trabalha, portanto, aí nesse sentido. E é evidente que temos aí horizontes, principalmente no campo internacional, de países que de alguma forma estão avançando, portanto, nesse sentido. Agora, por que nós aqui não conseguimos ainda chegar lá? O que será que nos falta? Percebemos esforços e mais esforços, mas ainda se faz necessário, principalmente no campo da educação. Então é nesse sentido, e os senhores já mataram também aí a charada, qual é o tema que hoje nós vamos estar aqui abordando, que é justamente este. Existe toda uma cadeia de responsabilidade sobre a manutenção da limpeza de uma cidade. Paira alguma dúvida em relação ao engajamento da população nesse esforço concentrado? Daí nós vamos então, a partir de agora, cumprimentar nossos convidados aqui presentes. Dr. Silvio Vieira, ele é diretor-presidente do Serviço de Limpeza Urbana, o SLU, que é uma instituição do governo do Distrito Federal. Está conosco aqui nos estúdios, a quem vamos saudá-lo, né, doutor Silvio? Seja bem-vindo aqui à Rádio Justiça, aos estúdios da emissora. Nós que estamos aí na nossa transmissão pela 104,7 FM, como também estamos no YouTube, estamos no canal, portanto, da Rádio Justiça, no YouTube. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande estar aqui, Walter Lima. E quero cumprimentar a todos aqui presentes, e eu tenho certeza que é um tema muito importante e a gente tem que aproveitar essa audiência incrível que vocês têm, que alcançam, para a gente falar um pouco a respeito desse assunto de resíduos que para a gente tem uma importância ímpar e muito importante. Muito obrigado. Deixa eu cumprimentar também a engenheira ambiental, doutora Andréia Almeida, ela que é a chefe da unidade de medição e monitoramento do SLU. Doutora Andréia, também seja bem-vinda aqui ao nosso Justiça na Tarde. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer sempre falar da gestão de resíduos no Distrito Federal e no Brasil e fazer a população entender um pouco do papel tão importante que ela desempenha dentro dessa cadeia. Seja bem-vinda. Doutora Hanna Gomes é advogada, especialista em crimes ambientais, também aqui conosco nos estúdios, aqui no nosso Justiça na Tarde Debate, né, doutora Hanna, também seja bem-vinda, muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter, agradeço o convite, boa tarde, Andréia, boa tarde, Silvia, agradeço o convite de debater um tema tão importante, tão relevante, que afeta não só a população do Distrito Federal, mas mundial, né? A gente precisa tratar de lixo, a gente precisa se educar e com instrução, capacitação, a gente vai conseguir diminuir essa problemática mundial. Então vamos nós já iniciando aqui, doutor Silvio e também os demais presentes, doutora Hanna, como também doutora Andréia. Quer dizer, vamos conhecer, é evidente que o SLU já existe aqui em Brasília, desde que Brasília foi inaugurada, mas é sempre importante, principalmente aquelas pessoas que aqui nasceram, aqui cresceram e que às vezes não tiveram a oportunidade de conhecerem a grandiosidade desta instituição. O SLU, doutor Silvio, está ao alcance de todos? Com certeza, né? O Serviço de Limpeza Urbana, ele presta um serviço a toda a comunidade e ele está, assim, à disposição sempre, porque todos os dias estamos na rua, estamos passando na porta da casa de cada morador.
faça sol, faça chuva, pandemia. Nem na pandemia, Walter, nem um dia sequer o SLU parou. Então, assim, a gente está presente 100% na vida das pessoas. E a gente quer que as pessoas estejam mais próximas do SLU, né? Tem a nossa ouvidoria, tem os nossos telefones, a gente quer ter esse contato, porque só assim que a gente consegue passar a grande quantidade de coisas que o SLU faz. O SLU tem muitas atividades, tem muita coisa que as pessoas não sabem. E não sabem porque, às vezes, falta essa comunicação, falta essa participação, tanto do cidadão, quantas vezes do poder público que não consegue, às vezes, transmitir. E ter essa oportunidade aqui para a gente é muito bom e é fundamental para a gente poder esclarecer um pouquinho da grande quantidade de coisas que a gente oferece à população. Interessante, né, doutor Silvio, que o SLU, a sua atividade não passa despercebida, mas nenhum dia, né? Basta apenas um dia que a coleta não é feita por algum motivo para a população sentir e, acima de tudo, valorizar, acima de tudo, a prestação desse serviço público. É verdade. A gente costuma dizer que sim, são muitas e muitas toneladas que todos os dias a gente busca, né, na porta da casa do cidadão, e a gente tem que dar um jeito nisso. Na verdade, o cidadão ele quer se livrar do lixo dele, né? Pouco interessa às vezes para onde vai esse lixo. Exatamente. Mas a gente e cada vez mais está em voga a questão ambiental, né? E a gente tem que dar um tratamento correto para os resíduos, né? O nosso aterro sanitário recebe ali todos os dias cerca de 2.200 toneladas de lixo ali que é encaminhado ao aterro sanitário por dia. Então, é muita coisa, é muita sujeira, mas nem tudo é lixo. Nem tudo é lixo. E a gente tem que tratar do tema da reciclagem, que é tão importante, né? O SLU hoje tem o maior complexo de reciclagem da América Latina. E poucos sabem disso, né? Nós temos contrato com 39 cooperativas de catadores que vivem e dependem dos resíduos, né? Então, tem muita coisa que a gente pode falar aqui, que eu quero aproveitar para debater, que são coisas importantes, como simples, por exemplo, lavar uma garrafa de iogurte, por exemplo, porque se você não lava, se você não joga uma aguinha ali antes de descartar, esse pote não é reaproveitável. Sério? Inclusive contamina os demais produtos. De vidro, não limpando o vidro, ele... O vidro ainda tem uma outra particularidade. Esse é o plástico. Né? Esse é o plástico. Tem que jogar uma água para descartar. São coisas simples que o morador pode fazer a parte dele, ajudando o SLU e ajudando quem vive e depende desses materiais para sua sobrevivência. Espera aí que nós vamos puxar a orelha de muita gente aqui, viu, doutor Silvio? Deixa eu voltar aqui agora com a doutora Andréia. Quando o doutor Silvio, né, coloca com muita propriedade, evidentemente pela experiência já nessa gestão, quer dizer, as pessoas que querem livrar-se do lixo, não quer saber como, ela quer não ver mais na sua porta ou naquele coletor, ela quer ver limpo, livre. Quer dizer, esse morador poderia fazer algo mais quando ele quer se livrar desse lixo, doutora Andréia? Com certeza. O Silvio falou aí do grande quantitativo que a gente recebe no aterro sanitário. Desse quantitativo, para vocês terem noção, mais de 25% é de reciclável. Por que esse lixo está chegando no aterro sanitário e não nas cooperativas? A gente está falando que 500 toneladas por dia são destinadas. Por quê? Porque não faz uma segregação simples. A gente não pede... Antigamente, quando a gente falava de reciclagem, a gente falava muito da pessoa separar o plástico, o papelão, o vidro, então era muito complicado. Hoje não. Hoje a gente pede que separe só em duas frações, né? O seco e uma molhada, ou seja, coleta convencional e seletiva. A partir do momento que a pessoa não faz, que ela mistura tudo, isso vai parar no aterro sanitário. E quando a gente pensa desses materiais, eles demoram muitas vezes centenas de anos para decompor, geram uma quantidade grande de gases de efeito estufa e, além disso, eles consomem muito o tempo de vida útil do aterro sanitário, porque eles têm um espaço maior. Então, isso é complicado e, além do mais, a gente vai ter que tirar esse recurso de novo da natureza, não vai para as cooperativas, ou seja, gerar renda. Então, assim, uma simples ação que era separar uma coisa que no começo parece complicado, mas depois se torna muito metódico. É como escovar os dentes. É natural. Você acorda, escova seus dentes
E a reciclagem, o processo de separar, ele é natural do mesmo jeito. Mas quando não feito, o impacto dele é tremendo. Agora, teria alguma causa pelo fato da população? Não vamos generalizar, porque eu tenho certeza que temos aí um bom número de pessoas que de alguma forma fazem essa separação. Mas aqueles que de alguma forma ainda não entenderam realmente essa importância, teria uma justificativa, tipo assim, o comodismo, vamos colocar tudo no mesmo saco aqui que está tudo certo, para que colocar para cá e para lá? Enfim, tem alguma resposta? Brasília, a gente ainda, por mais que a gente fale que a gente tem 6% de coleta seletiva, parece pouco quando as pessoas olham, mas é acima da média do Brasil. A média do Brasil é 4%. Quando se a gente incluir, por exemplo, o tratamento de orgânico, de resíduo da construção civil, Brasília ela está muito à frente. Então a gente tem que parabenizar a população de Brasília, embora não seja o que a gente almejasse, o que realmente a gente quer, a gente tem que melhorar muito. A população aqui já faz mais que a média. Mas o que eu acho realmente é o comodismo. A pessoa tem na cabeça que ela vai colocar o lixo ali fora e o problema sumiu. Porque o aterro, a gente não tem como ter um aterro no meio da cidade. Então o nosso aterro de Samambaia, o aterro sanitário, ele é afastado, é uma obra de engenharia imensa, entendeu? São mais de 32 hectares só para aterramento. Nós vamos chegar numa altura de 60 metros. Então, assim, é uma obra de engenharia que é continuada. São 24 horas por dia, todos os dias. O tratamento de chorume não para. E a população não tem noção disso. Ela acha que só colocar para fora resolve. Então, eu acho que a população ela precisa se conscientizar do seu papel, da sua importância. Por mais que às vezes pareça pouco, fala, não vou fazer, porque lá na frente tem alguém que faça. Não. Esse pequeno gesto, ele realmente precisa ser feito e dentro da sua residência. Doutora Hanna, quer dizer, quando abordamos, portanto, este tema e entramos no campo, portanto, do direito, é importante deixar bem claro aí para o nosso ouvinte que essa questão aí da coleta, de alguma forma, ela está presente aí nos nossos, ou na nossa Constituição, ou nas nossas leis. Quer dizer, eu formulo esse assunto para a senhora justamente para dizer que, de alguma forma, vai contra realmente o que preconiza uma cidade limpa, ou seja, o contrário, a pessoa que quer mais é uma cidade suja. A lei pode punir, doutora Hanna? Certamente, Walter. A gente tem primeiro na Constituição Federal, né, o bem-estar social, o bem-estar coletivo de todos. É um direito e um dever de todos zelar e promover o bem-estar social. E o meio ambiente, né? Eu acho que muito do que a fala da doutora Andréia nos traz é a palavra de conscientização e responsabilização. Lembrar que não existe... É uma frase clássica, né, de quando a gente trata de lixo, que eu aprendi que não se usa muito esse termo, né? Os acadêmicos preferem o termo resíduo. Mas não existe o fora, né? Nós vivemos num planeta Terra e que não existe jogar fora. Colocar na calçada, você só tirou da sua casa, mas não jogou fora. Ele continua ali. E ele vai continuar te prejudicando caso não seja reciclado, não tenha o destino legal e regular para as autoridades, para os órgãos competentes cuidarem do nosso lixo. Aqui no Brasil, o lixo não é terceirizado, né? A gente tem os órgãos públicos cuidando do lixo, que em outros países já tem uma coleta diferenciada. Porque entendeu-se que, enquanto resíduo e não lixo, o resíduo é riqueza, o resíduo é dinheiro. Né, e ele pode ser aproveitado. Então, passa muito por uma conscientização e uma responsabilização. Por exemplo, muitas pessoas... Meu avô é um incendiário. Meu avô é Nero. Ele adora tacar fogo num lixo. E não pode. É crime. As pessoas não sabem que é crime juntar aquele lixinho no seu quintal e atear fogo. Mas a pessoa quer livrar do lixo. Quer se livrar do lixo. Coloca fogo, desaparece. Mas passa por uma conscientização, porque aquela fumaça, ela pode ou não ser tóxica, a depender do material que está sendo queimado ali. E a fumaça deterioriza o meio ambiente. Que não deixa de ser um lixo. Não. Aliás, um resíduo. Um resíduo. E aí você tem ali, por exemplo, um vizinho que é asmático, um vizinho que tem um problema de coração e não pode passar por um aperto respiratório, por exemplo. Uma criança autista que está ali passando por uma dificuldade. Você contamina aquela área, aquele meio ambiente, aquele ar, e você prejudica a nossa coletividade, do qual voltamos lá para a Constituição, que é dever e
obrigação de todos nós cuidarmos enquanto ser social. A gente não é um ser vivo isolado, nós fazemos parte desse meio ambiente. E a gente tem, por exemplo, nesse caso, um crime ambiental previsto lá na Lei 9.605, de 98, que é crime jogar fogo, tacar fogo, atear fogo no seu lixinho lá no seu quintal, por exemplo. Mas nós temos outras, nós temos a Lei 12.205, que trata da responsabilização dos resíduos sólidos, definindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Planares, né, doutores? A Planares explica qual vai ser a política pública regulamentar para os órgãos públicos, municípios, cidades e estados do Brasil tratarem do seu lixo. A gente também tem o Decreto 11.043 de 2022, a Lei 10.935, que traz essa regulamentação dos plásticos, por exemplo. Então, nós temos, sim, uma regulamentação específica, mas caberia mais ao setor legislativo, normativo, impor, por exemplo, aos grandes geradores de resíduo, às empresas, às indústrias e também ao cidadão uma responsabilização maior. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que a lei só funciona na base da fiscalização traduzida na punição, seja no bolso ou seja ali numa qualquer outra espécie de sanção. Mas, se for assim, imponhamos para que haja a longo prazo uma certa medida de educação, urbanidade, civilidade, para que a gente possa criar esse senso de responsabilização e conscientização sobre nossos resíduos. Interessante, né, doutor Silvio, que eu mesmo sou testemunha e às vezes me flagro com papel de balinha, dirigindo o carro, de repente vou jogar o papel, olha assim, mas a cidade está tão limpa, por que eu vou contribuir e ajudar a sujar a cidade? A gente verifica os nossos funcionários ambientais, os nossos garis, né, que é um nome forte, o nome de muito respeito. A gente percebe todos eles ou elas ali realizando, portanto, aí o seu trabalho. Quer dizer, não só no plano piloto, como também às margens das nossas estradas parques, como também nas nossas cidades. Nós temos realmente, por onde passamos, verificamos realmente que a cidade está limpa. Vamos colocar dessa forma aqui e tiramos o chapéu realmente aos senhores que vêm desenvolvendo aí este trabalho. O que a gente percebe é que em algumas áreas nas cidades o pessoal às vezes olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém onde descarregar por ali porque ninguém vai nos ver. Quer dizer, me parece que falta realmente uma consciência aí a essas pessoas, porque na cidade eu, com toda certeza, sou testemunha e verifico, ando bastante, plano piloto, cidades satélites, eu sou testemunha e vejo realmente que a cidade está limpa. 100% não é 100%, mas pelo menos está bem adequada e não dá aquele sentimento de cidade abandonada, muito pelo contrário, está realmente sendo bem cuidada. Agora, para manter todo esse trabalho, evidentemente que tem que trabalhar também na conscientização das pessoas, né, doutor Silvio? É verdade, a questão ela resume-se em educação. Você estava falando aí que a questão de balinha pelo lado na janela do carro, né? Eu lembro que o meu pai, ele jogava. Meu pai, falecido pai, ele jogava, sim, algumas coisas pela janela do carro. Eu nasci vendo aquilo como exemplo do meu pai, que jogava, que dispensava os seus resíduos, o seu lixo, toquinho de cigarro, papel, latinha, o que ele tinha na mão ele jogava. E aí, eu passei alguma vez na vida, eu lembro que eu também já fiz isso. Só que o meu filho, ele nem imagina que o avô dele ou eu fazia esse tipo de coisa. Por quê? Porque é uma questão de educação, e educação se dá em casa, né? E é muito importante que realmente a gente passe isso para os nossos filhos, que não tem essa possibilidade de alguém jogar alguma coisa pela janela. Mas você estava falando a respeito da cidade limpa, Walter. E assim, ela realmente tem que estar limpa mesmo, é obrigação do Estado limpar realmente a cidade. Nós temos mais de 5.000 garis todos os dias na rua, todos os dias, chovendo com sol, sábado, domingo, feriado, na rua. Teve, pela primeira vez na história dos garis de Brasília, foi um ponto facultativo para eles no dia 16 de maio. Alegria não, que justiça que foi feita com esse trabalhador, né, presidente? Ele nunca teve um dia de descanso e nós paramos. E foi assim, um decreto assinado pelo nosso governador. O governador assinou esse decreto ano passado.
nós acertamos tudo para que tivesse a folga esse ano. E foi uma experiência muito interessante, porque foi palco de matéria em vários meios de comunicação, onde a gente falou, gente, é uma oportunidade para você analisar a quantidade de lixo que você coloca, quantidade de resíduo que você coloca fora da sua casa. Deixe esse dia 16 de maio o seu lixo dentro de casa. O seu resíduo fica dentro de casa esse dia, porque não vai ter coleta. E não teve coleta. E o pessoal obedeceu? Muitos seguiram, a maioria. Né? A maioria seguiu. E isso foi uma experiência muito legal. A gente acredita que os próximos anos isso vai virar uma prática mesmo. E o dia 16 de maio é um dia sem lixo. É um dia para você repensar se você precisa realmente produzir aquela quantidade toda de resíduo de lixo. É importante o papel do morador, principalmente aquele na sua quadra residencial. Quer dizer, porque muita gente tinha aquela filosofia de que vamos deixar o plano piloto limpo, porque aqui é por onde transitam as autoridades, pintar meio fio, né, deixar a grama bem amparada, tudo arrumadinho. A cidade satélite é um outro departamento, mas muito pelo contrário, se verifica também, como eu pontuei aqui agora. Agora é importante, voltando aqui, o papel do morador, daquele que verifica que naquele espaço ali, que é um espaço público, um espaço verde, mas que de repente está sendo ali um depósito realmente, que seja provisório de lixo, ou seja, o pessoal vai, limpa, passa um pouquinho, o pessoal vai e suja. Quer dizer, é importante o papel do morador, de alguma forma, denunciar, ou então conversar ali com uma pessoa, ou seja, intervir também nessa situação, presidente. Com certeza, né? Nós temos os nossos telefones, 156, um telefone de denúncia que deve ser usado. Para quem? Porque é crime, né? Como a doutora Hanna falou, é um crime ambiental jogar qualquer tipo de resíduo na rua. A gente tem um projeto, Walter, bem interessante, que a gente chama de cara limpa. A gente pega um terreno desse que a pessoa colocou lá, que a gente acha que são lixões, né? Sim. São espalhados em vários pontos. A gente limpa aquela área toda. A gente, com parceria com a Nova Cap, a gente planta mudas de árvores do cerrado. A gente chama uma escola próxima àquele local, pinta um muro, põe as mãos das criancinhas naquele muro. Você acredita que isso está dando tão certo? Sério, que a pessoa fica com vergonha de jogar o seu material da construção, ou o seu lixo, ou qualquer outra coisa ali, animal morto. Tem gente que joga animal morto. Os animais nessas áreas, então, assim, é bem absurdo. Ele mesmo. não é perto da casa de quem está jogando, né? O negócio normalmente é assim, né? Ele quer tirar de perto da casa dele, né? Porque a gente sabe que essas áreas traz todo tipo de vetores, rato, barata, sim, e doenças de todo tipo, né? Escorpião, tudo isso está nesses lixões. Então, assim, nós temos 23 pontos espalhados em Brasília para resto de obras. Toda cidade, você vai encontrar um ponto mais próximo. É só entrar no SLU Coleta DF, que é o nosso aplicativo. Pintura de obra é dinheiro, né, presidente? E sim, hoje, a gente tem conseguido tratar esse material na nossa URI, que é a nossa unidade de recebimento de entulho. A gente tem feito um trabalho exemplar lá de produzir pó de brita, areia, rachão, todo esse tipo de material. A gente tem sido processado ali na URI e devolvido para a cidade satélite, para as administrações regionais pavimentarem ali as suas áreas vicinais. Então, assim, não tem por que o cidadão jogar qualquer tipo de material da construção civil na rua, porque ele tem ponto de entrega voluntária, de graça, ele pode depositar até 1 metro cúbico por dia. Então, nós temos 23 pontos espalhados em todo o DF. Não há justificativa nenhuma, viu, Walter? Eu imagino. Agora, doutora André, o doutor Silvio pontuou aqui as mãozinhas das crianças, né, para, enfim, envergonhar aquelas pessoas que ainda não conscientizaram de manter aquele espaço ali limpo. Uma coisa que chama a atenção é o fascínio das crianças pelos garis, principalmente aos coletores com os seus caminhões aí durante a noite, passam
que a gente verifica é o fascínio da criança correr para a porta para dar tchau para quem está ali nessa labuta. Já tivemos casos também de crianças ofertarem de forma bem espontânea ali um refrigerante, um agrado realmente para o gari. Como também já vimos o contrário, os garis que percebem realmente esse amor da criança, levantarem a data de aniversário daquela criança e participarem com seus uniformes de garis, ali com essa criançada. Quer dizer, este seria o caminho da conscientização, ou seja, trabalhar com as crianças para que elas se tornem adultas conscientes nessa questão que nós estamos aqui a abordar, doutora Andréia? Sim, com certeza. A criança, ela desenvolve um papel fundamental. A gente sabe que é muito mais fácil você aplicar a pedagogia para uma criança entender o papel dela. No FLU a gente tem uma figura que é o garizito, né? Ele é o garizito. E assim, junto com o teatro, e visita as escolas, as crianças, e realmente elas traduzem, né, nessa figura, o sentimento de amor que elas têm pelos garis, pelos caminhões. Realmente os equipamentos do FLU são as carretas, os equipamentos que a gente tem de manual, mecanizada, são equipamentos bem grandes. Então, assim, mexe com o lúdico da criança, e o gari é uma figura muito querida com as crianças. Então, por isso foi criado um personagem e a gente trabalha junto às crianças, tentando ensinar de uma forma mais lúdica como ela fazer a separação. Tem um jingle também, que é a canção, que ensina como ele separar, né? Separar plástico, papelão, como ele vai fazer essa separação. Para cantar aqui. O presidente canta. O nosso presidente, ele pode cantar então porque foi ele que compôs. Foi ele que compôs e ele que canta também. Então, ele que foi o idealizador desse personagem, desse jingle. E, assim, muito bem aceito. Tem procuras muito grandes pelas crianças. E não só as crianças, adolescentes também. O FLU, ele abriu as suas unidades para visita. Então, a gente tem visita guiada na URI, no aterro sanitário, nas usinas. Então, a gente recebe muito estudante a partir da 7ª série, 8ª série. A gente faz um caminho, às vezes, não coloca, por exemplo, uma área que é muito insalubre, como o maciço, mas ele visita o aterro sanitário, olha um pouco de longe, a gente apresenta tudo para ele, como acontece o tratamento de chorume, o que a gente faz com aquele lixo antes de aterrar. Então, tem todo um tratamento. Então, a gente abriu as nossas unidades e a gente recebe toda semana alunos, seja, né, menorzinhos, maiorzinhos, estudantes de faculdade, profissionais, porque a intenção é, a partir do momento que você abre, que você mostra, você desperta o interesse, né, de cada um. Então, isso é muito importante pra gente. Agora, como é que vocês trabalham com o funcionário, o gari, para ele ter realmente essa proximidade com a população, principalmente a infantil? É espontâneo do gari? É espontâneo, sabia? Parece que eu acho que a partir do momento que a pessoa veste aquele uniforme, o gari é muito querido. Por exemplo, eu fui gerente de aterro 2 anos no FLU. Então, durante a pandemia, o tempo todo eu estive no aterro sanitário. E muitas vezes o gari, ele chega praticamente com uma feira. Ele ganha de tudo. A população para ele no meio da rua e fala: "Ei, por favor, toma aqui uma salada de fruta, um pão." As crianças vê ele, pede para tirar foto. Olha. Então, assim, eles realmente gostam muito do papel do gari. E é espontâneo, porque a partir do momento, quem é que não se sente bem sendo querido em algum lugar? Então, é espontâneo do gari, porque ele se sente bem-vindo, né? É por isso. Doutora Hanna, pelo que a doutora André fala, e os olhos dela, os olhos brilham, né? Quando ela fala realmente dessa parte que nós estamos aqui abordando, você não deixa de ser realmente o fato das crianças demonstrarem realmente terem aí um sentimento de conscientização bem acima daqueles adultos que, de alguma forma, ainda não chegaram lá, né, doutora Hanna? Sim, Walter, e a gente percebe que as crianças acabam levando esses hábitos que elas aprendem para casa e cobrando dos seus pais, né? E aí, quem sabe, esses pais cobrem dos seus escritórios, das suas empresas, levando, né, essa conscientização. Então, é uma cadeia de educação, de implementação, de responsabilização que vai sendo criada a partir dessa criança, que afinal são os futuros, né, adultos, os futuros gestores desse próprio resíduo que a gente precisa lidar. Ou seja, uma criança que ensina um adulto para lá na frente esse adulto não vir a ser punido, né? Exatamente, exatamente. Agora, presidente, quer dizer, realmente é sensacional. Eu aqui ouvindo a doutora Andréia, claro,
está na gestão do senhor, o senhor à frente, portanto, deste trabalho, jamais eu imaginava uma visita guiada ao SLU. Porque eu imagino assim, né, pessoal, o que é que eu vou lá ver? Né? Olha, esse aqui é o lixo A, esse aqui é o lixo B, esse aqui é enfim. Mas tem. E é importante realmente que o povo conheça o que acontece com aquele lixo que ele livrou, aquele lixo não, o resíduo que ele livrou, e de repente qual o seu destino. De repente aquilo que ele livrou virou dinheiro. Ou seja, é o salário de alguém, é alguém que tinha uma dificuldade muito grande de moradia, de emprego, mas que está ali de forma coletiva trabalhando, ali está realmente rendendo, portanto, aí os seus recursos para o seu dia a dia, presidente. É verdade, assim, é muito importante esse tipo de visita e a gente estimula mesmo a população a querer visitar os equipamentos do SLU, porque é uma maneira, é uma de educação, né? Ele vendo aquilo ali, para onde foi o seu resíduo, para onde foi o seu lixo, que para ele é lixo, né? Mas que para muita gente que vive, que depende disso, para a sua sobrevivência, é um material, é dinheiro, representa realmente o pão de cada dia de muitos e muitos cooperados, né? Hoje nós temos cerca de, deixa eu lembrar aqui, quantos cooperados, doutor André, me ajuda? São quase 3 mil. Quase 3 mil cooperados que dependem e que vivem exclusivamente da catação e da reciclagem. Quando você fala 3 mil, 3 mil catadores, pessoas. são famílias. Sim, 3 mil que trabalham fazendo o processo de catação. Que tratam da família. Nos nossos IRR, são eles que fazem essa separação, essa triagem. A gente também tem cooperativa fazendo coleta, então são mais de 3 mil pessoas. Mais de 3 mil pessoas diretamente trabalhando com isso. Então é muito importante realmente que a gente tenha essa participação da comunidade. Até mesmo para ela ver, né, que quando ela descarta ali o seu pote de iogurte de plástico, sem passar uma aguinha, além daquele plástico não ser aproveitado, ele acaba contaminando outros materiais recicláveis. Então, assim, a música que a André falou, que eu a não gente... esqueci, né? Eu pedi o senhor para Tem uma partezinha na música que fala assim: plástico, vidro, papel e papelão não pode misturar com o resto de arroz e feijão. E é verdade. Olha Porque só. se você mistura arroz e feijão com o plástico, com o vidro, com o papelão, você está inutilizando todo esse material que vale dinheiro para essas pessoas que dependem daquilo. E quando o SLU vai às escolas também, de alguma forma, ali realizar palestras, com certeza essa música aqui vira sucesso com a garotada, né, presidente? E o Garizito faz um sucesso tão grande, viu? O nosso personagem, o nosso boneco, né? Sim. Ele faz um sucesso e ele não consegue, às vezes, nem sair da escola, porque é todo mundo querendo tirar foto. Realmente Olha o Gari só. é amado. Quero aproveitar para dizer que tem o nosso museu também. Também, O museu do presidente. SLU funciona ali no Venâncio Shopping, ali no térreo do Venâncio Shopping, e ele é aberto em horário comercial. Eu quero convidar toda a população a conhecer a quantidade de coisas que a gente acha... Quais são essas peças que tem nesse museu, Walter, presidente? Por você- exemplo, aquela que chama a atenção, assim, chegou... Ó, nós temos coisas recolhidas ali. Sim. Nós temos coisas recolhidas ali desde a fundação de Brasília. Sério, presidente? Então nós temos ali máquinas fotográficas antigas. Que o pessoal descartou? Descartou computadores antigos, fax. Eu acho que tem gente. Eu nem lembro disso, Eu acho que presidente. aí, Walter, tem gente que nem lembra mais de fax. Aqueles telefones, eu lembro que eu usei aqueles StarTAC, lembra que se abria assim? Nem lembro. Nós temos Que a gente vários. chamava de celular. É. Temos Lembro. vários daqueles equipamentos lá. Mas E que tem muita bacana. coisa, tem dinheiro antigo. Tem muita coisa, Walter. Até dinheiro o pessoal jogou Até fora, dinheiro antigo presidente. jogou. Mas também não estava valendo mais nada, né? Com Mas certeza. para fazer, compor a história é importante, né, Muito presidente? importante. Eu acho que vale a pena passar no Venâncio e conhecer o Museu do SLU. Você, cidadão, vai ficar impressionado com a grande quantidade de coisa que tem ali. Olha que bacana. Esse museu é fixo. Fixo. Ainda não foi possível ainda torná-lo móvel com uma mostra assim para o pessoal também, de alguma forma, ter essa oportunidade. Quando o SLU é convidado para algumas palestras, algumas coisas, a gente leva alguns desses produtos, algumas Sim, peças dessa, né? Que estão catalogados no SLU, a gente leva para mostrar para as pessoas em alguma das nossas palestras. Mas não dá para levar tudo, tem coisas grandes lá.
Tem guitarra, tem um computador enorme lá que... Mas, gente, tudo isso estava descartado? Tudo isso descartado. Olha... Vale a pena ir lá, viu? Você já está convidado, viu, Não, Walter? já, eu vou ser o primeiro. Não tem fila, né, presidente? Não paga nada também para entrar? Não né? paga nada, não Que tem beleza. fila. E é uma beleza, e é muito, muito interessante. A história, né? História do SLU. Ou seja, o SLU, né, doutor André, não é só... Quer dizer, além de realizar a sua atividade constitucional, que é justamente o de coletar realmente aí os resíduos, também é bem ampla aí o seu trabalho no campo, acima de tudo, da educação ambiental, esse trabalho com as crianças. Quer dizer, mas tem também aquele trabalho de conscientizar a pessoa adulta, de separar o resíduo seco do molhado. O que é resíduo seco, o que é resíduo molhado, doutora? Olha, Andréia? a gente trabalha com a população, os adultos, a gente tem uma equipe de mobilização. Então, a equipe de mobilização, ela vai falar para o adulto. Então, a gente tem algumas campanhas, né? Campanhas do cartão verde. Né? Se você está separando o seu lixo direitinho, você recebe o cartão verde. Se você não está, você vai receber o vermelho. Se está mais ou menos, o amarelo. Sério? Então, a separação, ela é parte do princípio básico. Os recicláveis, né? Papel, plástico, papelão. Como o doutor Silvio falou, a gente pede para passar pelo menos uma água. A gente não está falando para você pegar, passar uma buchinha, esfregar. Não. Quando você está lavando ali a sua louça, já coloca parte dos seus recicláveis para já ir tirando, porque aí você não gasta mais água. Você já aproveita aquela água que você estava lavando alguma coisa e separa o seu plástico, o seu vidro, o seu papelão. A gente pede que não amasse, né? O papel, por exemplo, dobra, desfaz a sua embalagem, vai ajeitando para melhor comportar. E os orgânicos, principalmente, resto de comida, lixo de banheiro, resto, por exemplo, fralda. Então, esses outros lixos, eles realmente você coloca na parte de orgânico, né? Na parte da coleta convencional. O restante, você separa como reciclável. Então, assim, é muito simples. E, sim, se tiver qualquer dúvida, tem o aplicativo do SLU Coleta DF. Lá tem coleta seletiva. Você vai lá por especificação. O que fazer com uma lâmpada, por exemplo? Lâmpada, ela não vai na coleta seletiva, porque é um produto que na Política Nacional ela fala que é logística reversa. Então, uma lâmpada não vai na coleta seletiva. Pilha, o que eu vou fazer com uma pilha? Uma pilha você vai colocar no local adequado, não é na coleta seletiva. Não tem que ir para o seletivo, nem no material de coleta convencional. O que você vai fazer com o eletrônico? É uma dúvida. Então, no aplicativo do SLU, você encontra a maioria dos rejeitos que são produzidos, você vai encontrar lá qual a destinação. Se não é o SLU, algum local vai receber. Medicamento, por exemplo, é uma dúvida muito grande da população. O que eu vou fazer com o meu medicamento? Você não deve colocar seu medicamento no seletivo, muito menos na coleta convencional. Porque se você colocar na coleta convencional, ele vai para o aterro sanitário, aquilo vai se decompor, vai gerar chorume, que é o líquido que resulta, da decomposição. O chorume, ele é 40 vezes mais poluente do que o esgoto. Então, a partir do momento que você coloca uma medicação, ele fica mais difícil de tratar. Então, você imagina a população toda colocando medicação. Então, tem como fazer com seu resíduo. Muitas vezes não é o SLU, mas no aplicativo do SLU, no site do SLU, o nosso papel é orientar também a população no geral, com todos os resíduos. Interessante, né, doutora Hanna? Aqui a doutora Andréia pontuando, também o doutor Silvio, ainda neste campo aqui da questão do resíduo. Tem gente que às vezes, ou por falta, vamos pensar assim, né, falta de orientação, né? Quer dizer, quebrou um vidro, ela não quer nem saber, coloca ali de qualquer jeito e de repente coloca em risco, inclusive, o trabalho que é desenvolvido aí pelos garis. Como se não bastasse também, temos aí lâminas de barbear e também até mesmo outros produtos cortantes que de alguma forma são bem perigosos. Quer dizer, quem de alguma forma age desta forma e lá na ponta um desses funcionários tem a infelicidade de se machucar, quer dizer, a polícia tomando conhecimento e abrindo, portanto, uma investigação,
se chegar no endereço da pessoa que, de alguma forma, supõe que fez realmente aí, ou usou dessa prática irresponsável, pode ser alcançado pela lei, doutora Hanna? Pode sim, Silvia. Walter, eu perdão. Fico feliz. Justamente pela omissão. Né? A gente tem a regulamentação do descarte, então todo cidadão, nenhum cidadão, na verdade, pode se utilizar da própria torpeza, da própria inércia para justificar um mal ou um ilícito causado a outrem. Né? Então, havendo aí a regressão para conseguir localizar de onde foi esse lixo, essa lâmina, esse caco de vidro que de fato feriu um funcionário, um dos nossos colaboradores garis, a gente pode sim haver a responsabilização. Por quê? Porque tem decreto, tem regulamento, dentro do Distrito Federal, por exemplo, que regulamenta o descarte do lixo. Então, havendo a educação, havendo o aplicativo, o site do SLU, havendo a orientação, o cidadão é responsabilidade desse cidadão que é membro dessa sociedade, dessa coletividade, se responsabilizar por esse ferimento. É claro que o Estado, né, por meio do SLU, por meio da gestão, vai orientar o seu funcionário ali da ponta, o gari, por meio de uma capacitação, por meio dos EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, para que ele possa se resguardar sua integridade física ali. Mas havendo sim a responsabilização, é possível a punição do cidadão. Uma temática da fala da doutora Andréia que me chamou muito a atenção é a política de logística reversa. E aí, já puxando o gancho para a minha área internacional, a logística reversa é justamente aquela em que quem produz aquela embalagem, aquele material, é o responsável por fazer aquela coleta. E isso, infelizmente, a gente não vê muito no Brasil, mas a gente vê muito no plano internacional. Né? Por exemplo, tênis. Grandes marcas, grandes empresas não recolhem o tênis. É um material, uma borracha ou às vezes um plástico que vai durar anos, milhares de anos no nosso meio ambiente, que não tem ali uma degradação, não tem um tempo de vida muito longo. E não há o recall, né? Não há a coleta desse material. Mas no plano internacional, grandes marcas que atuam em determinados países, como por exemplo Itália e França, são obrigadas a ter uma política de logística reversa, de captar aquele tênis que não serve mais, que está rasgado, que foi para o lixo, que não tem mais utilidade, ele deve recuperar esse lixo. Bem assim como as lâmpadas, a gente já vê com os aparelhos, dispositivos eletrônicos, né? Celular, notebook, computador, e aí as grandes empresas já recolhem, às vezes abatendo para você comprar um outro produto, né? Ou então recolhendo ali por uma política pública mesmo. Essa logística reversa pode ser implementada pelo Estado para que a gente possa se destacar, por exemplo, entre as ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que o Brasil assinou lá em 2015 com outros 175 países. Ou seja, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sustentabilidade, né, doutores, não é apenas meio ambiente, né, qualidade de vida do ar, da água, do mar. Não, mas é sim uma vida social equilibrada, né, um bem-estar e um desenvolvimento social de cada um de nós enquanto indivíduo, mas coletividade de forma sadia. E o Brasil assinou esse documento, a Agenda 2030 da ONU, se responsabilizando, se comprometendo com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dentre eles, a gente tem uma sociedade limpa, com água potável e saneamento básico. A gente tem energia limpa e energia acessível. São obrigações que o Brasil deve atender até 2030. Deve atingir taxas melhores até 2030, sob pena de ser responsabilizado no plano internacional, com embargos econômicos, multas, né, saindo de diversos agrupamentos bilaterais, multilaterais, com relação ao plano internacional, comunidade internacional. Não atendendo a esses protocolos que se responsabilizou, como, por exemplo, a Assembleia da ONU do Meio Ambiente, que assinou em 2022, o Acordo de Paris para diminuição de gás carbônico e a Agenda 2030 da ONU, o Brasil pode ser responsabilizado. E aqui no DF a gente já está se destacando, como a doutora Andréia comentou no começo da sua fala, o Brasil, o Distrito Federal recicla 6% do seu lixo. Por exemplo, São Paulo está no recorde ali, pelos meus últimos estudos, com 7%. Mas São Francisco, na Califórnia, recicla 80% do seu lixo.
A Itália tem diversas cidades com lixo zero, ou seja, apenas num marco entre 0 e 10% do lixo de várias cidades da Itália não são reciclados, ou seja, reciclando a 90% do seu lixo. Então, o Brasil precisa se adiantar até 2030, sob pena de responsabilização no plano nas diretrizes internacionais. Aproveitando esse gancho aí da questão da reciclagem, doutor Silvio, quer dizer, coincidentemente, há cerca de uns 15 dias, eu indo para Goiânia, aí fui ultrapassado por uma carreta, mas uma carreta bem longa mesmo, eu fiquei assim olhando, e a carga era justamente plástico PET prensado e que cabia nessa carroceria e estava seguindo, me parece, na direção de São Paulo, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo ali por Goiás mesmo, que eu não sei se tem alguma indústria que de alguma forma trabalha com esse material. A questão é justamente essa. Por que muita gente ainda tem na mente de que quando se fala em reciclagem é só latinha de cerveja? Pois é, se recicla, praticamente tudo se recicla, né? Inclusive o resto de comida que pode se virar um composto orgânico, um adubo. Eu quero dizer para você, Walter, que nós aqui em Brasília temos a maior usina de composto orgânico da América Latina. A gente faz muita coisa ali em termos de reciclar resto de alimentos. Mas no próprio SLU tem essa usina? SLU é uma usina. Sério, presidente? Que fica ali no PSUL. Então, assim, são muitas coisas que a população precisa tem que saber. visitar e conhecer, né? E aproveitando aqui esse seu gancho aqui, que você falou nisso, eu quero dizer que nós do SLU estamos inaugurando no dia 7 o nosso espaço sustentável dentro do nosso, lá no shopping onde a gente está instalado, que é o Venâncio Shopping. E nesse espaço a gente vai estar com a Neoenergia, que vai ser o desconto para quem depositar ali o seu material reciclável. Opa. Vai dar desconto na conta de energia. A CAESB vai estar fazendo o mesmo com respeito à água, porque tem as máquinas para a pessoa descartar. Nós temos lá a Secretaria de Ciência e Tecnologia para o descarte de equipamentos eletrônicos. Nós temos o descarte para remédios, né, como a doutora Andréa estava falando, que remédio em aterro sanitário é um crime seríssimo. Não né? é só a agulha, né, da injeção, é tudo. Né, em termos de medicamento. Nós teremos lá o Poiato, o Instituto Poiato, que vai estar reciclando o cigarro, né? Aquela quimba de cigarro, chama quimba, né? O toquinho, né? O toquinho, né? O toquinho. Cigarro, né? E vamos ter também o descarte de vidro, né? E vamos ter um espaço sustentável enorme lá no térreo do Venâncio Shopping. E vai ser inaugurado no dia 7. Eu quero aí convidar a população para estar conhecendo esse espaço e estar levando seus resíduos para serem descartados lá. Então, eu tenho o meu resíduo, levo, descarto e eu recebo alguma senha indicativa que eu vou ter na minha conta de água e de luz um plusinho a menos. Pois é, vai ter agora. Que seja um centavo já é muito, já é bom, né, presidente? É uma maneira de incentivar o cidadão a fazer o correto. E quanto mais levar, mais desconto tem? Mais desconto tem. E vai estar agora no dia 7, né? Eu não sei bem os detalhes, eu tenho o meu assessor ali, o Gilmar, que está aqui presente, ele está tratando desse assunto. Vamos arrumar uma cadeira para o Gilmar para sentar ali. Esse assunto ele sabe tudo, quanto que vai pagar, quanto que não vai pagar, está com ele ali, porque ainda é muito novo para a gente ainda lá. Mas daqui a pouquinho nós vamos sair para o intervalo e a gente ajeita aqui para o Gilmar, então, nos trazer. Agora, realmente é sensacional, ou seja, daqui a pouco, além do meu resíduo, para eu ter o desconto, vou também cuidar do resíduo do vizinho, que não tem essa consciência. Eu vou lucrar em cima dele, presidente. É verdade. Eu acho que agora um desconto nas contas de água e luz é bem importante, né? Claro. Eu acho que vai incentivar, e a gente quer isso mesmo, né? Não seria necessário isso, né? Mas como uma maneira de incentivar a população a fazer, eu acho que é válido qualquer iniciativa dessa. Claro. Quero aproveitar a presença da doutora Hanna para falar para ela a questão do nosso decreto que nós vamos estar editando. O governador vai estar editando um decreto que a gente está chamando de crédito de reciclagem.
Esse decreto vai ser assinado no dia 7 também, pela manhã. O governador vai estar fazendo um evento. Nesse evento ele vai estar assinando esse decreto, onde as cooperativas e pessoas e demais entidades que estejam reciclando, ela vai ter direito a um crédito de reciclagem. É um percentual que vai estar se pagando essa pessoa que produz, essa fábrica, né, por exemplo, uma fábrica de pneu, fábrica de latinha, fábrica de vidro, vai estar tendo que se responsabilizar por esse crédito que vai estar sendo vendido. É uma coisa nova também, já tem em outros estados, e depois, eu não sei se a doutora Hanna está bem por dentro desse decreto, que é uma coisa nova, né? Desse não, mas é bom que faz parte da política de logística reversa. Faz parte da logística reversa. Vai ser uma coisa nova que vai ser editada no dia 7 pelo nosso governo e vai incentivar cooperativas, entidades, catadores. Quando você fala em cooperativa, ela é concentrada num local só ou se verifica essa cooperativa em locais onde, de fato, há ali, no caso, uma dificuldade social das pessoas e que não deixa de ser uma maneira realmente ali do homem, da mulher, que ainda não tem, portanto, aí, enfim, o seu emprego, como diz o outro, da carteira assinada, e que, às vezes, essas pessoas também têm essa vocação, né, de partirem também para essa situação. Ou seja, a pergunta bem objetiva, é importante que essas cooperativas estejam realmente em localidades onde o poder aquisitivo das pessoas é realmente aquele bem curtinho, bem pequenininho, presidente. As nossas cooperativas, nós temos contrato com 39 contratos com cooperativas. Né? Então, assim, nesse universo de quase 3 mil pessoas que vivem disso. Elas têm um local. Nós temos, como eu te falei, o maior complexo nosso ali, que fica ali perto da estrutural. É um complexo de reciclagem, que ali nós temos ali várias cooperativas ali dentro, fazendo tanto a separação, e temos também cooperativas que fazem só a coleta. Então, todas essas nossas cooperativas são organizadas, têm seu estatuto, têm as suas regras. Então, o que o SLU quer é que as pessoas se organizam mesmo em forma de cooperativa, porque isso traz produção para eles, traz sustento para eles e evita que essas 500 toneladas por dia de material reciclado seja aterrada no nosso aterro sanitário, porque é isso que está acontecendo. Nós estamos conversando aqui, estamos batendo um papo aqui. Nesse momento, nós está sendo encaminhado para o aterro sanitário 500 toneladas de material reciclável. Isso é um absurdo. Por mais que Brasília, DF aqui, tenha 6% de reciclagem, é muito pouco. Como, por exemplo, a doutora Hanna falou da Itália, que 100% é reciclável. É que nós só temos 6%. 6%. Então tem muita coisa indo para o lixo. Muito ouro indo para o lixo. 500 toneladas, Walter, por dia. É muita coisa. Inclusive, Walter, a discussão do projeto do decreto que regulamenta o descarte de lixo, ele atestou, né, por meio da audiência pública, que a maior dificuldade da gestão do resíduo é a quantidade de lixo que vai para o aterro sanitário. É a maior dificuldade, aqui os doutores podem falar até melhor do que eu, é a gestão da quantidade de lixo. Segundo a Abrapel, que é a Associação Brasileira de Limpeza Reciclagem e Limpeza Urbana, o brasileiro, ele produz 1 quilo de lixo por dia, ou seja, são 30 quilos no mínimo de lixo por mês do brasileiro. Uma pessoa média, 1 quilo de lixo por dia. E desse material, tudo vai para o aterro, quando não vai para os lixões, né, que são irregulares, ilegais, clandestinos, muitas vezes. E essa gestão dessa quantidade é que é a grande dificuldade do gestor. Quer dizer, muito ouro indo para o lixo, doutora Andréia? Quando a doutora Hanna fala que, em média, é 1 quilo por habitante, aí você vai falar, mas Brasília tem mais de 3 milhões de pessoas. Por que só está chegando 2.200 toneladas no aterro? Pode ser, né, uma indagação. Por quê? Porque mais de 2.000 toneladas estão sendo jogadas na rua.
A gente recolhe por dia de descarte irregular mais de 2.000 toneladas por dia. A doutora Hanna também falou da responsabilidade, que é crime, né? Queimar lixo, jogar lixo, o papelzinho que a pessoa joga no chão é considerado infração, a pessoa pode ser multada por um simples papel. E assim, quando a gente fala que a população agora vai receber um incentivo para poder entregar o seu reciclável e tudo, isso é interessante. Mas a gente também tem que pensar que a gente gasta muito. Em questão de quantitativo, como eu falei, são mais de 2.000 toneladas que são jogadas por dia. Quanto maior a capacidade financeira da população, mais lixo ela produz, porque está muito atrelado à renda. E assim, quase 50% do que a gente paga nos nossos contratos de coleta é para manual, mecanizada, que faz essa coleta dos descartes irregulares. A gente tem mais de 400 pontos viciados, que são pontos que a gente já faz com rotina aquela limpeza. E catação e varrição. Então, nós estamos falando que mais de 40 milhões que a gente paga por esses contratos, quase 20 milhões é para fazer catação, varrição e coleta de lixo que o cidadão joga. Entendeu? Então, a gente gasta muito. Talvez agora, ele tendo algum incentivo, doa, né? Fala assim, poxa, eu posso ter um retorno aqui no meu bolso, embora o valor que está, esses 20 milhões, também de alguma forma está saindo do bolso dele. Mas ele não vê diretamente. Então, talvez isso, né, faça mais sentido. Veja como o Estado está preocupado, né? Além de deixar de punir, ainda está dando um incentivo para ver se a gente consegue educar a população. A conversa está boa, né, doutor Silvio? Nós vamos sair aqui para o intervalo, mas daqui a pouquinho nós vamos voltar, até mesmo para avançar um pouco mais na questão do lixão e do aterro sanitário. Se aqui em Brasília, no Distrito Federal, esse assunto está devidamente resolvido. E outra questão também, né? Nós temos aqui os nossos condomínios, as nossas residências, mas também nós temos aqui os nossos ministérios, os nossos palácios, os nossos estabelecimentos comerciais, ou seja, a responsabilidade, quando se fala nessa questão da reciclagem, é de todos, ou alguém tem mais responsabilidade do que o outro, ou a multa é maior para um do que o outro quando não observa também certos detalhes. É o nosso próximo assunto que nós vamos abordar. Falei para o senhor, 1 hora passa rápido, viu? Então já vencemos aqui 1 hora, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e vamos dar sequência ao Justiça na Tarde. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 7 minutos e hoje o debate aqui no Justiça na Tarde está sendo justamente o meio ambiente. A questão do trabalho que é desenvolvido pelo nosso SLU, que é o Serviço de Limpeza Urbana aqui do nosso Distrito Federal. Bom, estamos aqui com os nossos convidados, a doutora Hanna Gomes, que é advogada especialista em crimes ambientais, a doutora Andréia Almeida, que é chefe da Unidade de Medição e Monitoramento do SLU, e também o doutor Gilmar, também aqui conosco nessa nossa transmissão, e ele que é chefe da comunicação social, assessor do presidente, portanto, aqui da presidência do SLU. E temos também o presidente, Dr. Silvio Vieira, que é o diretor-presidente do SLU. Daqui a pouquinho, o Dr. Gilmar vai nos explicar justamente sobre um projeto que está sendo gestado, e já quase concluído, e que irá beneficiar as pessoas que, de alguma forma, fizerem aí o que seria uma obrigação, mas não deixa de ser, portanto, aí um incentivo às pessoas que entreguem o seu lixo e, de alguma forma, terem aí uma amortização aí na sua conta de água, de luz. Daqui a pouquinho nós vamos ter, portanto, aí os detalhes, presidente. Mas a minha pergunta direta, presidente Silvio Vieira, a questão do nosso lixão, né, da estrutural, que já é assunto passado, mas que povoou milhares de noticiários aí durante vários anos, assunto que se tornou internacional, até que tivéssemos, portanto, o nosso aterro sanitário, seguindo também aí o que ficou preconizado aí na Lei dos Resíduos no Brasil. Então, hoje temos, portanto, aqui o nosso aterro sanitário, como já foi dito aqui, na Samambaia. Quer dizer, esse é um assunto
assunto que está devidamente resolvido, não existe mais lixão na estrutural e o nosso aterro sanitário na Samambaia é o suficiente para atender a demanda da nossa capital federal? Com certeza não existe mais lixão no Distrito Federal. O nosso antigo lixão da estrutural ele foi desativado e hoje o que funciona no antigo lixão é a nossa unidade de recebimento de entulho. Todos os dias lá, Walter, nós recebemos cerca de 1.000 caminhões de resíduo da construção civil. E esse resíduo ele é processado, ele vira areia, vira pó de brita, vira rachão, vira cascalho, e ele é totalmente utilizado nas administrações regionais para pavimentar as áreas rurais. Então, a gente chama de um aterro de inerte, ou seja, o que está hoje na nossa URI, a nossa unidade de recebimento de entulho, é um material que não contamina, é um material da construção civil e que boa parte dele é beneficiado, ele é feito, ele é processado e vira esse material que é doado para as administrações regionais. Tá, essa unidade fica no antigo lixão, que é a URI. Inclusive, o que a gente diz é o seguinte, onde está a URI, que é o antigo lixão da estrutural, ele é uma área que está sendo recuperada e precisa ser recuperada. Os estudiosos aí falam de 30 anos aí de trabalho nessa área para recuperar. Por exemplo, agora nós acabamos de licitar o transporte do chorume remanescente que tem lá. Porque o chorume é líquido. O chorume líquido que está lá no antigo lixão. Está armazenado desde lá. a construção de Brasília que nós temos... Mas está bem, de certa forma, composto, sem aquela... porque a gente pensa logo em enfim, o que ocorreu em Brumadinho, rompe, portanto, vem uma barreira, esparrama para tudo. Ali está bem seguro, presidente? Está bem seguro. Depois a doutora Andréa pode falar melhor sobre isso, porque ela é especialista nesse assunto. Opa. Mas o nosso chorume que tem lá, ele é um chorume inclusive manso, não é um chorume tão nocivo quanto o chorume que tem na nossa aterro sanitário. Mas é um chorume que precisa ser tratado para ser levado para o nosso rio Melchor. Então ele vai ser retirado, vai ser totalmente retirado. Já assinei o contrato para fazer esse transporte. Ele vai ser transportado de forma segura. E vai para onde? E vai lá para o nosso tratamento de chorume que está dentro do aterro sanitário. E é despejado limpo no rio. Uma água limpa como um copo de água. Essa não é uma água para se consumir, mas é uma água de reuso. Entendo. Né, que a gente vai lançar no rio. E o nosso aterro sanitário é o suficiente, o que fica no setor P, é suficiente justamente para atender essa demanda de resíduos que é produzida em todo o DF, presidente? O nosso aterro sanitário, nós somos uma das poucas unidades da federação que tem um aterro próprio, né? E o nosso aterro ele é totalmente controlado, ele é totalmente organizado. Nós estamos inclusive agora na fase de licitação para construir a terceira e quarta etapa desse aterro sanitário, para estar recebendo todos os nossos resíduos com toda a segurança. Existe manta, não vai para o subsolo, nenhum tipo de chorume lá. O aterro sanitário de Brasília é totalmente controlado, é totalmente arrumado de um jeito que nada ali, nenhum crime ambiental aconteça ali. Então, a doutora Andréa vai poder falar um pouquinho, que ela também foi gerente do aterro e é especialista em aterro, né? Trabalhou, inclusive, na área privada e hoje é concursada do SLU como engenheira e vai poder nos falar um pouquinho mais, tanto da URI quanto do aterro, Walter. Então, vamos lá, doutora Andréa. Quer dizer, o acidente que ocorreu em Brumadinho, todos nós lamentamos profundamente e ficamos realmente muito sentidos. Constatamos realmente uma realidade do Brasil que pouca gente conhecia, quer dizer, quando ocorreu, portanto, aquele rompimento. Evidente que numa proporção entre Brumadinho e o nosso antigo lixão, quer dizer, a proporção é mínima, mas mesmo dentro desse mínimo,
todos os cuidados são adotados, doutora Andréia? Walter, a gente tem um cuidado extremo, como você falou, no antigo lixão. A gente teve um grande quantitativo de resíduos aterrado. A gente estima que lá tenha cerca de 30 milhões de toneladas. É muito lixo. 30 milhões? Então, a gente acompanha diariamente. E assim, o cuidado do SLU é tão grande que tanto no aterro sanitário quanto na URI, que é o antigo lixão, a gente mantém engenheiros, né, de todas as classes, mas em especial a gente tem engenheiro civil, né, tanto na URI quanto no aterro, que são mestres em geotecnia. E o que o mestre em geotecnia faz? Ele acompanha a estabilidade do maciço. O que aconteceu em Brumadinho e em Mariana é que não acompanharam a estabilidade. Então, a gente tem fatores de segurança. Hoje, o antigo lixão, ele é um aterro, né, que foi um aterro controlado, que a gente chama de consolidado. Não há mais colocação de resíduos orgânicos. Então, ele fica trabalhando ali, aqueles resíduos que tem, mas o fator de segurança chega próximo de 4. A partir de 1,5, já é um local totalmente seguro. 4, então, a gente não tem risco nenhum de desabamento ou de ruptura, que é uma coisa grave. Lógico que ainda tem gás, ainda tem chorume, e a gente está trabalhando, em breve vai sair uma licitação, que é um GAC, Gerenciamento da Área Contaminada. Nós vamos fazer um estudo profundo, né? Ali foram quase 60 anos depositando material, e a recuperação ela também é longa. O que a gente tem de dados históricos é que demora cerca de 30 anos para a gente remediar essa área, e a partir do momento que a gente remediar essa área, a gente vai devolver ela para a população. A gente tem casos de antigo lixão em Israel, em outras partes do mundo, que viraram parque vivencial, tem campos de golfe. Então, assim, tem exemplos muito bons no mundo e a gente quer seguir. Esse é o nosso objetivo. Quanto ao aterro sanitário, também é tido como uma barragem, né, de rejeito, é parecido. A gente fala que o aterro, ele é um organismo vivo, ele trabalha, ele se move. Então, a gente tem equipes de topografia, existem marcos superficial, existem piezômetros, que são equipamentos que a gente consegue ver a pressão do gás, a pressão do líquido, e a gente acompanha mensalmente através de estudos geotécnicos. Então, as nossas terceirizadas, elas contratam as empresas maiores, especialistas nessa área de geotecnia, e elas nos apresentam um relatório e a gente acompanha o fator de segurança. Se tiver qualquer alerta no fator de segurança, nós precisamos fazer intervenção. Até hoje não foi necessário, mas a gente acompanha e acompanha com o nosso corpo técnico em loco. Então, a gente tem engenheiro civil, engenheiro ambiental, engenheiro mecânico, biólogo nos nossos 2 locais, seja na URI, né, no antigo lixão, ou no aterro sanitário. Essa é uma preocupação ilegítima. Realmente é muito interessante o que a senhora nos pontua. Agora, voltando para a questão do antigo lixão, como foi dito aqui pelo Dr. Silvio, também reforçado pela senhora, uma empresa está sendo contratada para poder fazer o transplante, né? Retirar o churume daquela região. Fica aqui imaginando como se fosse perfurar um poço de petróleo, né? Vamos ali, furar ali e, de certa forma, ver jorrar. Agora, como é que vai ser isso, né? Ou seja, para fazer enfim, fazer aquela abertura para poder colher sem o risco da coisa, de certa forma, desandar. É evidente que tem toda uma engenharia por trás, mas eu provoco justamente para levar mais tranquilidade para a população, doutora Andréia. Quando a gente pensa, quando a gente não conhece, imagina que, né, que vai perfurar, mas não. O antigo lixão, em certo ponto, ele virou aterro controlado. O que é um aterro controlado? Ele tem algumas medidas mitigadoras para tentar sanear o dano. Então, foi feito redes de drenagem naquele antigo lixo. Então, o chorume, ele vai para uma lagoa. Até algum tempo atrás, esse chorume ele era recirculado. Então, o chorume ele era canalizado para 2 lagoas, nós bombeávamos esse chorume e reinjetávamos no maciço, e ali ele ia trabalhando, se decompondo biologicamente. Por isso que o chorume do antigo aterro controlado do Jockey, né, o lixão, como queiram chamar, ele é um chorume bem mais clarificado, bem mais abrandado. O Jockey já teve um lixão também, né? Isso, é porque o nome ficou sendo chamado antigo lixão
lixão, antigo aterro controlado do Jockey. Porque, de certa forma, o que acontece é, o nosso aterro, né, o nosso lixão, ele era tão grande, ele foi o segundo maior do mundo, o maior da América Latina. Em algum momento, em décadas passadas, ele chegou a encontrar com o Jockey. Então, uma parte da estrutural, ele encontrava com o Jockey, por isso que o nome se deu antigo aterro controlado do Jockey. Por isso o nome dele, porque realmente ele era interligado. A gente tem ali em Vicente Pires áreas que também eram do nosso lixão. Então ele era muito grande e ele nasceu meio que espalhado. Depois se consolidou naquela área. Mas é por isso o nome dele. Mas a gente tem lagoas de canalização. Então a gente vai buscar aquele chorume que está nas lagoas e transportar. Não vai precisar perfurar, não. Porque se perfurasse, seria controlado. Poropressão controlada, piezômetros, marcos subsuperficiais, vendo se tem alguma movimentação. Mais um fator de segurança de 4, eu afirmo para vocês. É excelente. O nosso lençol freático, de alguma forma, está preservado diante do que a Sara nos coloca olha, aqui em termos de a gente chorume? já teve um estudo elaborado pela SEMA, né, um estudo preliminar no ano de 2021. O estudo ele foi divulgado e foi uma surpresa muito grande, uma surpresa boa. Achava-se que todo o lençol freático estava contaminado e não está. A pluma de contaminação ela ficou meio que contida, talvez pela característica da rocha que o antigo lixão estava em cima. Então, essa pluma de contaminação, ela não espalhou, ela ficou contida. E com esse estudo que a gente vai fazer agora, o gerenciamento de área contaminada, ele vai nos dizer o que fazer para acelerar essa decomposição dessa pluma que está lá embaixo contida. Mas, assim, felizmente, talvez, como se construiu o lixão, a gente não tinha essa legislação ambiental. Por exemplo, engenharia ambiental nem se sonhava nessa profissão, né, tão nova. Então, foi no empirismo. Mas no empirismo que eles construíram, eles escolheram, embora uma área muito próxima do Parque Nacional, mas com uma rocha que consiga, de certa forma, não espalhar a contaminação. Então, nós fomos, pelo menos nesse ponto, mais felizes e vai tornar um pouco mais fácil esse passivo que a gente vai resolver e a gente precisa resolver, porque essa é a nossa realidade. Agora, doutora Hanna, é importante, né, esses esclarecimentos, tanto o doutor Silvio está pontuando aqui, como também a doutora Andréia, porque geralmente é o contrário que a gente toma conhecimento do que não foi feito e não de forma antecipada do que está sendo feito, como está agora sendo esclarecido aqui para os nossos ouvintes, ou seja, um assunto importantíssimo até mesmo para levar tranquilidade para a população, que às vezes ouviu dizer alguma coisa que lhe deixa a população muito preocupada, e quando nós temos aqui os esclarecimentos, realmente é importante, né? Não precisa de acontecer o fato para a gente saber, mas por que não tinha licença? E cadê a licença do bombeiro? Né? Quando acontece um sinistro, normalmente vai logo para saber se estava autorizado ou não aquele funcionamento, ou de que forma as providências ou o trabalho era realizado. É importante a gente ter esse conhecimento, né, doutora Hanna? É muito importante, Walter, tanto para o cidadão quanto para o gestor público. Veja, esse esclarecimento que a doutora Andréia trouxe para a gente é tão importante, a diferença entre lixão e aterro sanitário, justamente para dar essa segurança do bem-estar, né, social, o cidadão saber onde que pode depositar, o que não pode depositar, quais são os efeitos e os danos, eventuais danos em razão dessas duas estruturas e as diferenças. A questão é tão importante que chegou no STF. Né? A gente está aqui na Rádio Justiça, a gente tem uma audiência qualificada, a gente tem um público que está atento às diretrizes do Supremo Tribunal Federal e a gente tem 5 ações de repercussão geral tratando sobre o tema aqui no STF. A gente tem uma ação declaratória de constitucionalidade e 4 ações declaratórias de inconstitucionalidade de leis municipais tratando sobre o tema. Por quê? O gestor público, o vereador, o prefeito, quando ele escreve uma lei, um decreto para reger aquele município, ele mesmo não sabe a diferença entre lixão e aterro. E aí coloca naquela legislação termos errados, equivocados, porque não tem, né, aquele acesso à profissão, por exemplo, do engenheiro ambiental, do técnico especialista. E essas leis chegaram ao STF por meio de ações diretas de inconstitucionalidade e declaratórias de constitucionalidade. Ou seja, o STF vai julgar nos próximos dias, em sessão plenária de repercussão geral, a diferença entre os conceitos de aterro sanitário e lixão. Isso é uma temática ambiental, uma temática de educação, das engenharias,
mas chegou no jurídico, chegou no STF, a importância de se estabelecer a diferença entre lixão e aterro sanitário, para que o STF declare qual é a diferença, para que então municípios, né, as prefeituras, os municípios, os estados, e aqui o Distrito Federal, possa legislar dentro das suas competências de forma adequada. Além disso, o STF também vai determinar qual é a forma de compensação. Se vai ser um crédito tributário para aquele município, se vai ser um desconto, se vai ser uma pena de multa, uma punição para a compensação pelos danos ecológicos causados pela má gestão do lixo. Veja a importância. Nem o gestor público conhece a diferença entre lixão e aterro sanitário, quiçá a população. Por isso, essa oportunidade aqui na Rádio Justiça é tão importante, para que a gente possa ter esse conhecimento. Doutor Silvio, quer dizer, o papel do SLU, um papel nobre, não é só a varrição e a coleta. Ou seja, é muito mais. E com toda certeza, como a doutora Hanna pontuou, com base no que foi dito pela engenheira ambiental, a doutora Andréia Almeida, o SLU aqui na nossa capital federal está a passos largos à frente de outros componentes, de outros estados da nossa federação, o que de alguma forma não nos dá realmente o prazer de soltar fogos. Muito pelo contrário, é importante também que essas informações cheguem também nas demais estados da nossa federação, com base no que vem sendo feito aqui pelo SLU aqui da nossa capital federal, pode ser um exemplo do que realmente está sendo feito. E o outro salto que o SLU está dando neste momento, que o senhor pediu até aqui que o assessor da presidência, o Gilmar Vilela, possa então levar ao conhecimento do nosso público ouvinte. Mas antes do senhor chamar o Gilmar, o doutor Gilmar, que já está conosco aqui também, o senhor cantou o jingle do SLU. O jingle do SLU, né? E evidente que a assessoria do senhor muito rápida, né? Que com o Carlos, com a turma toda, a assessoria muito rápida, já trouxe aqui para o nosso estúdio esse jingle. Vamos então acompanhar. Chegou e você pode ajudar. Separe seu lixinho que a gente vai buscar. O Garicito chegou e você pode ajudar. Separe seu lixinho que a gente vai buscar. Plástico, vidro, papel e papelão, não pode misturar o resto de arroz e feijão. O Garicito chegou e você pode ajudar. Separe seu lixinho que eu vou pegar. O Garicito chegou e você pode ajudar. Separe seu lixinho que eu vou pegar. Plástico, vidro, papel e papelão, não pode misturar o resto de arroz e feijão. É um jingle que transforma o adulto em criança, né, presidente? Pois é. É uma maneira divertida da gente estar educando, legal, né? Muito bom. Eu quero até aproveitar aqui, Walter, para pedir que os ouvintes, né? Sigam a gente no Instagram, né? Siga o SLU no Instagram, que é @slu.df. É muito importante você participar, você ver o que o SLU está fazendo. Além do nosso Instagram, que é o @slu.df, nós temos o aplicativo do SLU, que é o SLU Coleta DF. Esse aplicativo, Walter, ele é tão legal, tão bom, que ele mostra, que nem Uber 99, ele mostra exatamente a hora que o caminhão está chegando na porta do cidadão. Então, assim, um grande problema que a gente tem a hora que o cidadão descarta o resíduo, o seu lixo, o seu resíduo, antes da hora. Às vezes com 21 dias, não sei quantas horas, porque a coleta ela é dividida em seletiva e convencional.
não nessa mesma ordem, mas segunda, quarta e sexta a seletiva, terça, quinta e sábado a convencional. Então, se o cidadão souber exatamente a hora que o caminhão, e qual é o caminhão, se é seletivo ou convencional, que está passando na porta dele, para a gente é muito importante, para não misturar. E essa informação pode ser obtida... Não é no aplicativo, Tá pode prontinha de pra ser graça, obtida. baixou na ponta. Hoje todo mundo brinca com o celular de tudo quanto é jeito. Sim. Então baixe o aplicativo SLU Coleta DF no celular e acompanhe a hora que o caminhão está chegando, além de várias outras informações que tem nesse aplicativo. Agora, presidente, essa questão, né, do resíduo que é produzido nas residências, o doméstico, como também os que são produzidos. Aqui nós não temos grandes indústrias, mas temos, portanto, aí instituições públicas, principalmente aqui onde nós estamos, né, na Esplanada, na Praça dos Três Poderes, nas repartições públicas, temos também grandes estabelecimentos comerciais, enfim. Qual é a política justamente para esses setores que a gente imagina que produz, portanto, mais resíduo do que numa residência? Esse tipo não vou dizer cidadão, mas esse tipo de empresa, né? Tanto o público quanto o privado também, a gente chama de grande gerador. Grande gerador. Esse grande gerador é aquele empresário, tanto público quanto privado, sei lá, que produza mais de 120 litros de lixo por dia. O que são 120 litros? 2 sacos grandes e um pequeno. Um daquele de mercadinho lá e 2 daquele grande. Isso representa 120 litros. Então, se a pessoa é enquadrada como um grande gerador, e isso acontece de forma espontânea, né, ela precisa entrar no site do SLU e falar, eu sou o grande gerador. Por quê? Porque ele evita ser multado, por exemplo, pelo DF Legal. Mas como é que acontece a multa? Pela coleta ali, o pessoal que está coletando sabe, opa, esse aqui é um grande gerador e não avisou. É verdade, Walter. E aí ele é notificado a se dirigir até o site do SLU e se declarar como grande gerador. Quando ele se declara como grande gerador, ele tem que gerir o seu próprio lixo. Ele tem que contratar uma empresa ou pagar o SLU para fazer isso, como Sim. os órgãos públicos. Sim. Os órgãos, já tem vários órgãos públicos, não todos ainda, aqui na Esplanada, por exemplo, tem alguns já, que já se cadastraram como grandes geradores e paga para o SLU fazer essa coleta. E a gente organiza esse resíduo dele, né? Porque ele poderia também contratar uma empresa privada para fazer esse tipo de coisa, mas ele contrata o SLU, a gente dá o tratamento correto para o resíduo dele. E é importante que o grande gerador tenha essa consciência. Tanto padarias, mercados, são grandes geradores também. Eles têm que ter essa consciência, precisam se cadastrar, porque ele corre o risco de tomar uma multa do DF Legal. E tem gente que está sendo multado sem saber, tipo assim, quer dizer, não procurou saber realmente. Ele é orientado geralmente, o DF Legal, ele faz isso, ele orienta a pessoa, ele visita, né? Fala, olha, você é grande gerador. Boa parte dos supermercados hoje já faz o gerenciamento do seu próprio resíduo, né? Mas aquele que não faz o gerenciamento do seu resíduo e deixa aquilo ali para o SLU passar e pegar de qualquer jeito, ele é notificado, sim, a se cadastrar no site e se autodeclarar como grande gerador. Olha, aquela história, né, doutora Hanna, mas eu não sabia, ninguém me avisou, ninguém me informou, isso aí não existe, né, doutora Hanna? Não existe, Walter. Como eu disse lá atrás, a gente não pode se utilizar da própria torpeza, da inércia, para dizer que desconhecia a lei. Né? A lei está aí para todos tomarem conhecimento, então quando você vai lá abrir o seu CNPJ, né, quando você vai instituir o estatuto da sua empresa, você busca os órgãos competentes, bem como assim para destinar aquele lixo. Existe, aqui já puxando sardinha para a advocacia, o compliance, né? Eu não gosto muito desse termo, mas é a prevenção, né? Fazer uma política de capacitação dos seus servidores, dos seus colaboradores, do gerente daquele estabelecimento comercial, seja de qualquer natureza, para evitar esse tipo de multa, né? E um advogado especialista em direito administrativo ou direito criminal, lá para os crimes ambientais, pode fazer uma cartilha, né, de acompanhamento, pode elaborar ali uma capacitação para os seus servidores, colaboradores, para
que evite essa multa, né, assim, essa penalização aí por parte do Estado. E, em alguns casos, aí as multas sendo reincidente, né, pode caçar até o alvará de funcionamento do estabelecimento comercial, por não atender às diretrizes, né, sendo reincidente nas infrações administrativas, podendo perder aí o fomento econômico, né, dentro do Distrito Federal por causa da má gestão do lixo. Mas, presidente, eu também estou curioso para saber dessa iniciativa do SLU. Daí o Gilmar está ali prontinho, né? Quer dizer, uma iniciativa belíssima, né? Adotada que, se vier, e a gente tem certeza que vai realmente entrar em vigor, vai, de certa forma, vai ser uma revolução aqui na nossa população, hein, presidente? Vai. Esse espaço sustentável está sendo uma parceria feita com o shopping lá, o Venâncio Shopping, vai funcionar ali no térreo, né? E o objetivo é realmente que a gente diminua a quantidade de material reciclável que hoje tem ido para o aterro sanitário. Como a gente conversou lá atrás, 500 toneladas por dia, em média, tem sido aterrada no nosso aterro sanitário. Desnecessário. É um material que representa dinheiro, recurso, que serviria muito bem para as nossas cooperativas, nossos catadores, que dependem daquilo para sobreviver. Então vamos com o Gilmar, né? Vamos, ele né? Tá ali, né? Vamos começar com o assessor. Nosso assessor, do presidente, o Gilmar Vilela. Ele já está conosco aqui desde o início. Mas vamos cumprimentá-lo, doutor Gilmar. Seja também bem-vindo aqui. Todos nós aqui curiosos, aí, portanto, desse espaço, né? E evidente que vamos conhecer agora os detalhes que ainda estão, né, no processo de conclusão, né, Gilmar? Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade, né? A grande novidade é o desconto na conta da Neoenergia, né? Que é através da máquina Vale Luz, né? A Retorna Machine, que eles chamam lá. Então o cidadão agora tem a oportunidade de ir a essa máquina, depositar a sua lata, o seu PET e acumular pontos. E com esses pontos ele vai ter um direito a um desconto na sua conta de energia. Então a cada 50 pontos ele vai ter direito a um desconto de R$1 na sua conta de energia. E a exemplo da Neoenergia, o presidente Silvio, né, determinou que a gente fizesse um projeto junto com a CAESB, e a CAESB está em formato de embrião ainda, no início, né, a construção desse projeto, junto com o SLU, para que tenha também essa Retorna Machine para a CAESB, que vai dar um desconto de R$1 também na conta de energia a cada material depositado. Então essa é a novidade para esse ano, e esse material, esses equipamentos vão estar disponíveis a partir do dia 7, né? No Venâncio Shopping. Venâncio Shopping é o Venâncio 2000? Venâncio 2000, Venâncio isso. 2000, E o SLU está... A Então, sede do bem SLU do fica lado. lá, né? Sei. E a partir do dia 7 vai estar disponibilizado lá com um projeto juntamente com o Venâncio Shopping, que vai se chamar Venâncio Sustentável. Aí eu fico aqui imaginando, bom, belíssima iniciativa, com toda certeza. Mas a minha obrigação aqui é provocar. Né? Então eu fico aqui imaginando, bom, cheguei ali mas eu estou com um caminhão cheio ali que eu quero realmente entregar. E é evidente que num shopping não vai ser possível dessa forma. Isso. Por isso que eu estou provocando o senhor, para o senhor nos ampliar mais aí. Quer dizer, pode ser ampliado essa iniciativa, ela pode ser ampliada. Tem um shopping, como também teremos outros espaços também para essa entrega. Com certeza. Gilmar. A exemplo da Neoenergia já tem 19 pontos espalhados em todo o DF. Shoppings, o Carrefour já tem, e outros pontos que tem lá no site da própria Neoenergia, quais são esses endereços que você pode disponibilizar. No caso de um caminhão, que é um volume muito maior, sim, aí teria que procurar uma cooperativa. E lá no site do SLU... Mas ganha ponto também na cooperativa? Não, na cooperativa ele vai estar... Já muda a formatação, né? Porque isso é para o cidadão, né? Para o cidadão, exatamente. Pequeno volume, né? É incentivar o cidadão para não jogar o papelzinho no chão. Não jogar o papel no chão. Esse é o objetivo desse projeto, desse espaço sustentável no Venâncio Shopping. Mas parabéns, quer dizer então que ele já está caminhando, aliás, dia 7 agora, então já... E dia 7 já está disponível lá, e o cidadão vai na máquina, faz um cadastro, recebe um cartão na mesma hora, e nesse cartão ele vai acumulando os pontos para desconto na sua conta de energia, conta de água, ou se ele quiser fazer a doação desses pontos para outras finalidades, pode fazer doação pode ser também? Cashback. Olha que bacana. E tem as outras iniciativas lá, né, Gilmar? Queria que você aproveitasse e falasse o que mais também, pode Gilmar. descartar. Nós vamos ter os coletores de lâmpadas, né, fluorescentes, vidro, PET, né, lata,
Isso aí Não vai tem mais vamos bateria ter de celular, né? Eu acho o que medicamento vencido, né? Nós vamos ter um medicamento coletor também. vencido. E com a Secretaria de Tecnologia nós vamos ter os equipamentos eletrônicos, baterias e pilhas. E tem a bituca do cigarro. E a bituca de cigarro com A apoiato, pessoa né? pode juntar na sua casa e levar lá suas bituquinhas e... Que com o recolhimento da bituca eles fazem um trabalho social muito bom, que eles transformam essa bituca de cigarro em celulose. E a celulose vai virar trabalhos artesanais que retornam valores e recursos para essas comunidades, Ou seja, essa que vai ser sociedade. entregue nesses pontos e que o pessoal vai ter realmente esse plus, esse desconto na conta de água e também de luz. Esse material, de certa forma, também vai ser reciclado, vai virar dinheiro. Com certeza. É realmente bem interessante, gente. Muito, muito interessante. A gente pede à população para, a partir do dia 7, se dirigir ao Venâncio Shopping, fazer o seu descarte. Presidente, eu acho que é importante falar, a gente falou do lixão, né? Doutora Da André. estrutural. E quando a gente tinha lixão, nós tínhamos mais de 2.000 pessoas lá. E esses catadores que serão beneficiados por essa iniciativa, que são beneficiados diariamente com a nossa coleta seletiva, são aqueles catadores que ficavam lá, naquele ambiente insalubre, ao relento, sol e chuva no meio do lixo. O SLU pegou essas pessoas, de certa forma, colocou em formas de cooperados. O SLU próprio, ele tem CETs e IRRs. IRRs são centros de triagem, além das cooperativas. Então, esse pessoal que estava lá, né, ao relento, com situação bem insalubre, agora eles estão cooperados. Você falou uma hora aí da questão de carteira de trabalho e tudo. Eles são recolhidos os impostos deles, então eles pagam o INSS. Se acontecer de ficar doente, acontecer qualquer coisa, a partir do momento que ele está na cooperativa, ele não está na ilegalidade. Ou seja, esse pessoal não foi abandonado. Não foi abandonado de forma nenhuma. O SLU, para poder encerrar o lixão da estrutural, fez um trabalho muito grande e teve o cuidado e o dever de pegar essas pessoas e colocar de uma forma digna, de estar trabalhando e trabalhando num bom local, num local que eles têm acesso a todos os direitos dele. Então, o SLU tem esse cuidado, paga todos os valores, eles recebem, é interessante que a população não sabe, mas um cooperado do SLU, ele recebe pela venda daquele material a tonelada. Então, se ele tem 1 tonelada de latinha, ele recebe pela venda e o SLU paga um outro valor por ele ter retirado esse material que ia ser aterrado, porque o meio ambiente ele não tem custo, não é em qualquer local que a gente pode colocar um aterro sanitário, a gente não tem rios e rios para colocar o chorume tratado, a gente não tem o meio ambiente para estar jogando monóxido, dióxido de carbono. Então o valor do meio ambiente ele é imensurável, então o SLU incentiva desse jeito. Então a cooperativa ela vai sempre querer reciclar bastante, porque ela ganha de duas formas, né? Há um incentivo muito grande. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui com a doutora Andréia. Doutora Andréia, é o seguinte, o caminhão coletor do resíduo que vem do Lago Sul, ou então do Lago Norte, para onde é que ele vai? Você já é disputado a coleta desse resíduo nas áreas nobres aqui da nossa capital federal? Na verdade, é assim, como são em dias separados, é dia sim e dia não. Lógico que a coleta seletiva, a gente tem um processo que a gente chama de gravimetria. E o processo de gravimetria? Gravimetria, a gente vai pegar o resíduo e vai separar por frações. O que eu tenho de plástico? O que eu tenho de orgânico? Eu sei... Mas o que é que separa? Tem uma máquina que não, separa? Não, manual. Assim? Manual. A gente pega o resíduo com a pá, com a máquina. A máquina pega, a gente vai fazer uma quarteirização, que é separar ele em 4 frações, e depois a gente pega aquela amostra e vai separando em tambores. Ó, tem plástico, tem vidro, tem orgânico, tem rejeito. Depois nós pesamos, então nós sabemos quanto de orgânico tem naquele material, quanto de plástico, quanto de papelão. Então o resíduo que vem do Lago Sul, do Lago Norte, quando a gente pega uma coleta seletiva, ele é um lixo mais rico. Mais rico por quê? Porque o poder econômico é melhor. Claro, é lógico, e quando a gente vê a gravimetria de algumas cidades, mas tem uma coisa que chama a atenção. Por exemplo, gravimetria do Noroeste, do Sudoeste, de Águas Claras, por exemplo, da coleta seletiva, você há de convir comigo que é uma população que tem um poder aquisitivo interessante, uma educação interessante, mas quando a gente pega o resíduo de seletiva dele, é um resíduo ruim.
esses grandes complexos, né, de apartamento é um resíduo ruim, porque muitas vezes o morador, ele pega tudo, mistura, coloca, sabe aquele quartinho do lixo? Sim. Ele joga tudo ali dentro e o zelador, muitas vezes, por não saber, coloca no dia da coleta seletiva e não era seletivo. Esse lá está precisando de educação, hein, Exatamente. Então, a gente estava fazendo, aliás, a gente está fazendo conscientização nessas cidades. Mas são cidades que tem que melhorar muito. Esse quartinho do lixo, eu particularmente acho que tinha que ser abandonado. Porque a partir do momento que você vai, você coloca na lixeira correta, né? Sim. Quando é o quartinho do lixo, talvez você coloque ali, pronto, sumiu o problema, né? Acabou o problema. Mas é um dado interessante. Já que eu fiz aí a questão para a senhora daquele, né, do resíduo que é, assim, fica rico. Tudo na expectativa rico. E qual é aquele que o pessoal olha aí, lá vem aquele lá vai me dar trabalho, não vai me render muito, então não existe isso. Não, na verdade, assim, quando chega resíduo dessas cidades que eu falei, noroeste, sudoeste, na hora que chega na esteira, plano piloto não, é um resíduo interessante, mas quando chega de sudoeste, noroeste, Águas Claras, o povo já sabe, na hora que olha pra ele, fala, olha, aquele ali é de Águas Claras. Sério? Porque ele já chega numa qualidade inferior aos demais. Infelizmente, né? Não deveria, mas é. É interessante, né, presidente, esse trabalho nessa estatística. Pois não. Eu queria falar para a Andréa falar um pouquinho do cartão vermelho, amarelo e verde que a gente coloca nesses condomínios. Isso é uma campanha. E olha, tem muita. A gente tinha até condomínios que servidores nossos, o nosso coordenador de aterros, né? Ele morava num condomínio, o condomínio dele recebeu cartão vermelho. Sério, doutor? Sim, porque... Cartão vermelho para ser expulso mesmo de campo. Né? Tava lá, tava fazendo coisa errada. Então, assim, nós passamos com a nossa mobilização e orientamos. Olha, nós vamos ver aqui como é que tá a sua separação não está boa. Cartão vermelho. Na próxima, aí nós orientamos, próxima semana a gente passa de novo. E isso incentiva a pessoa, porque ninguém quer receber cartão vermelho. Então você recebe o primeiro vermelho ou um amarelo e a gente cola ali no container dele, ó, o seu cartão é vermelho. Na próxima semana, a tendência é melhorar. Porque é um incentivo, ninguém quer ficar ali no condomínio, ou o condomínio do fulano do lado teve cartão verde, o meu teve vermelho. Então, o síndico, ele acaba trabalhando com o pessoal que mora ali, com os moradores, e melhora, mas é um trabalho de formiguinha. Eu acho que vocês estão no caminho certo, né? Com toda certeza. Hoje, por acaso, também, lendo uma notícia que me faz veio das Olimpíadas, da coleta de lixo, que alguns estados ou municípios promovem aqui. De repente, os grandes, aqueles que ficam com uma pontuação boa, podem participar de uma Olimpíada Internacional que é no Japão. Justamente incentivando o pessoal para colher realmente, no caso aí, né, o que não serve mais e ajudar também nessa coleta e participar também deste grande evento. Quer dizer, esse do cartão amarelo, vermelho, azul, verde, não deixa de ser também a mesma pegada, né, doutora Andréa? É nesse sentido, de tentar incentivar. Gera uma competição, mas é uma competição gostosa, saudável, né? De legal. Melhorar. Então, assim, e é uma coisa que não é tão onerosa. É um trabalho de formiguinha, porque você vai ter que ir de condomínio por condomínio. Mas surte efeito. A gente percebe que, a partir do momento que esse trabalho é feito, a moda pega e as pessoas vão fazendo. Que bacana. Doutor Silveuski, o nosso tempo já está acabando, viu? Falei para o senhor que o nosso tempo voa, o senhor não acredita. Bom, o senhor acreditou. Boa mesmo. O senhor acreditou, tá voando. Quer dizer, uma grande curiosidade minha, e eu tenho certeza que de boa parte aqui da população, é que quando tem um grande evento, aqui na Esplanada, ou então, podemos colocar assim, Pentecoste na Itaguatinga, é evidente que o pessoal produz realmente ali um material muito grande, né? Quer dizer, só que esse material não amanhece. Ou seja, quando a pessoa vê de dia, lá pelas 8, 9, 10 horas, já não tem mais nada, está tudo limpinho. Que mágica é essa, presidente? É um nosso pessoal que realmente trabalha muito, né? Como eu te falei, são mais de 5 mil garis trabalhando em todos os locais do DF. Essa pessoa que faz esse evento, geralmente os grandes eventos, essa pessoa ela é classificada como um grande gerador e ela precisa também cuidar do seu rejeito dentro do evento, né? Ela geralmente contrata uma cooperativa, ela faz uma gestão do resíduo pelo lado de dentro. O SLU cuida do lado de fora. Quando tem os jogos que tem aqui no nosso estádio, por exemplo, 6 horas da manhã o nosso pessoal já está ali do lado de fora fazendo toda a limpeza. E é importante que a gente cuide do lado de fora. Agora, dentro do evento, dentro de cada evento, a pessoa precisa ter o nada consta, inclusive do SLU.
né? Existe um cadastro. Para ela obter o alvará de funcionamento para o grande evento, ela tem que ter o nada consta do SLU. Se der o calote no anterior, não vai ter. Não vai ter o nada consta mais. Então, assim, o SLU ele se organiza pelo lado de fora, para deixar tudo limpinho para ele fazer o evento, tanto antes quanto depois. O senhor falou justamente que o SLU, de certa forma, dentro da sua normatização, cobra realmente pelo serviço prestado. Quer dizer, esse dinheiro que chega até o SLU, qual é o seu destino? Para onde, no que ele é gasto, presidente? Ele entra em uma das nossas fontes, né? Do SLU, é uma fonte de arrecadação, e essa fonte é para custear justamente a coleta, né? As empresas que prestam serviço para o SLU. Hoje nós temos 3 grandes empresas prestando serviço para o SLU, na coleta, na varrição, no tratamento do chorume, no aterro sanitário, e assim, não dá para custear. O governo do Distrito Federal entra com um aporte de recurso ainda muito grande para manter, né? Mas poderia ser muito menos se a gente tivesse a colaboração de todo mundo. Como a própria doutora Andréia falou, a catação de lixo na rua consome uma fortuna do bolso do contribuinte, né? Então é um dinheiro meu, é um dinheiro de cada cidadão que está sendo investido ali desnecessário. Não precisaria, se todo mundo tivesse o seu senso de responsabilidade e cuidasse do seu próprio lixo. O lixo é responsabilidade de todos, mas é responsabilidade de cada um. Bom, nós estamos caminhando já para o fechamento. Então nós vamos aqui com 1 minuto e meio para as considerações finais. Eu começo com a senhora aqui, doutora Andréia. A consideração final é realmente alertar a população, o cidadão. O nosso trabalho é um trabalho muito grande, mas a gestão de resíduos sólidos, ela é compartilhada. Então, cada um tem que entender o seu papel e ele é fundamental. E é uma coisa básica. Talvez no começo soe como difícil, mas vai pegando o jeito. Então, assim, a gente precisa do apoio da população. E a criança é fundamental, né? Fundamental. A criança é mais fácil, né? Você realmente ensinar, né? Quem está ali aprendendo, dando os primeiros passos. E a gente faz isso com muito prazer, com muito gosto. Eu particularmente, eu adoro a gestão de resíduos sólidos, apresentar as nossas unidades, apresentar o nosso trabalho e a grandiosidade que muita gente não conhece. Muitas vezes a pessoa, ela liga o SLU a só garis. Quando chega lá, eles veem que tem um monte de profissional envolvido, vários engenheiros, então é uma coisa bem complexa. E a gente faz isso com muito gosto. Agora, o garizito, além das escolas, é importante também participar em alguns condomínios, né? Para ensinar o pessoal como é que tem que ser, né? Levar, né, informação de forma mais lúdica, divertida, que aí talvez aprenda até mais. Perfeitamente. Bom, doutor Gilmar, dia 7, então, é o dia D. Dia 7, dia D, convidar a população a conhecer, né, o espaço lá no Venâncio Shopping, sustentabilidade, e conhecer também o nosso museu, no SLU. Leve suas crianças a visitar o museu. É muito rico, muito interessante, e estamos à disposição da população. E é evidente que essas iniciativas que já estão sacramentadas, evidente que outras também estão em estudo e, quem sabe, em breve poderão ser divulgadas também, né? Com certeza. E a gente tem um presidente que sonha muito, né? Então, quando ele sonha, vem serviço no outro dia e a missão a gente cumprir, né, presidente? Tá certo, então. Bom, doutora Hanna, quer dizer, diante do que foi aqui posto, né, o importante é a educação e não a punição, quando abordamos aqui a questão ambiental, né, doutora Hanna? Walter, eu dou aula de direito penal e a gente costuma dizer que o direito penal ele está atrás da marcha social, né? Não é o direito penal, não é a punição que vai resolver o problema da sociedade. Afinal, ele está ali porque o problema já aconteceu. Ele vem para punir, né? Então, educação, urbanidade, civilidade fazem com que a gente evite esses problemas, a gente evite a punição do pequeno, do cidadão, do grande gerador, e assim o bem-estar social e o meio ambiente saudável para o pleno desenvolvimento das pessoas. Como consideração final, eu penso que a gente poderia ter em mente uma expressão que eu li estudando a temática dos ambientalistas, que são as micro-revoluções. Cada um dentro do seu comportamento, dentro do seu consumo, da sua compra, do seu uso e do seu reuso. Diminuir de comprar uma fruta embalada num plástico, ver qual é aquela empresa que produz
menos lixo, qual é a empresa que tem responsabilidade social e assim aderir, né, a empresas, a serviços, a hábitos que gerem menos resíduo, porque afinal não existe fora, fica tudo aqui dentro. Perfeitamente. Presidente Silvio, como foi dito, né, o senhor sempre aí procurando estar à frente, tudo em prol aí da nossa população, em prol, portanto, aí da comunidade, neste assunto, portanto, aí ambiental. O que a população pode continuar esperando do nosso SLU? Essa é uma questão que eu deixo para o senhor e depois o senhor pode ir para as considerações finais. A população pode contar com o governo do Distrito Federal 100%. A gente está prestando o nosso serviço com excelência. O governador é uma pessoa muito consciente, preocupada com a questão da limpeza. Ele me liga, ele está na cidade, ele me liga: Silvio, por favor, limpe isso aqui. Então ele é muito participativo, nosso governador. Então a população pode contar com o SLU, pode contar com os nossos garis. Todos os dias, faça sol, faça chuva, você vai ver um gari na rua, você vai ver o caminhão do lixo, o caminhão do resíduo passar na sua porta. Em termos de considerações, eu quero aqui agradecer imensamente o convite por estar aqui. Muito obrigado. É muito importante a gente poder divulgar essas coisas do SLU. O meio de comunicação para a gente é fundamental e quero parabenizá-lo, essa iniciativa, e agradecer. Quero agradecer a equipe, doutora Hanna, muito obrigado por sua presença, doutor Gilmar, doutor André. Quero agradecer a minha assessoria, a Clarissa, o Carlos Augusto, o João, que estão aqui também. Muito obrigado. E eu deixo assim, só uma coisa, né? Separe o seu lixinho que o garizito vai buscar. O garizito vai buscar e é importante realmente essa conscientização, né? Porque quem é que não gosta realmente de viver num ambiente saudável, num ambiente limpo? É comum a gente ouvir a expressão, no Japão, e façamos justiça realmente, o povo japonês é um povo extremamente conscientizado nessa questão da limpeza. Exemplo foi quando tivemos aqui a Copa do Mundo no nosso estádio aqui, né? O nosso estádio aqui na capital federal, quando a equipe japonesa, a seleção japonesa jogou, a torcida japonesa simplesmente cuidou do seu espaço, mantendo limpinho, que deixou muita gente de boca aberta. Quer dizer, eles fizeram o simples e para nós foi algo assim do outro mundo, quer dizer, uma coisa do outro mundo que podemos chegar lá tranquilamente, né, presidente? É verdade, é verdade. Tanto os japoneses quanto outras embaixadas, nós temos aqui uma embaixada da Itália, aqui em Brasília, que é lixo zero. Você chega lá, não tem nada de resíduo. Eles fazem todo o aproveitamento. Inclusive, eu tive uma reunião com as embaixadas, né, com algumas embaixadas, e a ideia é que a embaixada da Itália espalhe esse exemplo para as demais embaixadas e para toda a comunidade, para os condomínios que queiram aderir essa política de lixo zero. É muito importante. Não precisa produzir essa quantidade de lixo que se produz, de resíduos que se produz. Não precisa jogar na rua de qualquer jeito. Tem todo um trabalho feito por eles que garante a questão do lixo zero. Até a compostagem. Eles fazem uma compostagem dentro da embaixada, de maneira que tudo que eles consomem acaba sendo tratado ali, vira adubo e eles levam para as plantas dele. Todo o material reciclado é encaminhado também. Presidente, foi um prazer tê-lo aqui nos estúdios da Rádio Justiça, nesse debate importantíssimo aí em termos de educação aí para a nossa população, educação ambiental, presidente. Muito obrigado ao senhor. Eu que agradeço, muito obrigado mais uma vez, Walter. Obrigado à Rádio Justiça, que faz esse trabalho exemplar para a nossa cidade. Doutora Hanna, sempre um prazer tê-la aqui nos estúdios. Mais uma vez, muito obrigado pela presença da senhora. Obrigada, Walter. É sempre um prazer voltar aqui, falar de temas tão importantes e contribuir para a sociedade. Doutor Gilmar, um abração também para o senhor. Obrigadão, foi muito bom tê-lo aqui no programa. Doutora Andréa, muito obrigado também pela atenção. A gente vê que a senhora realmente vibra quando fala da questão da educação ambiental. Eu gosto muito, muito obrigada. Agradeço o convite. É sempre um prazer falar da temática. E vamos encerrar com o nosso garizito, com o jingle aí do SLU, que é importantíssimo, Neto. Vamos lá. Ele já está localizando. Agora sim. Agora nós vamos, então, com o jingle do SLU.
chegou e você pode ajudar. Separe seu lixinho que a gente vai buscar. O Garizito chegou e você pode ajudar. Separe seu lixinho que a gente vai buscar. Plástico, vidro, papel e papelão não pode misturar o resto de arroz e feijão. O Garizito chegou e você pode ajudar. Separe seu lixinho que eu vou pegar. O Garizito chegou e você pode ajudar. Separe seu lixinho que eu vou pegar. Plástico, vidro, papel e papelão não pode misturar o resto de arroz e feijão. Tá aí então, né? E assim nós chegamos ao fim da edição de hoje do Justiça na Tarde, agradecendo aos nossos convidados, agradecendo especialmente a você, sempre aí sintonizado na 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo nosso YouTube. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Boa tarde. Além de música de qualidade,